eu quero falar nessa tarde sobre o Espírito Santo. Quem aí ama o Espírito Santo? Eu quero falar especificamente sobre batismo com o Espírito Santo. Espero que as irmãs estejam de tênis, para os maridos carregar. Agora quero ver se for os irmãos, quem vai carregar? Irmãos, nós estamos diante de um fato novo no Brasil. E por que o fato é novo? Não porque o fato só existe agora, mas é porque agora ele ganhou evidência. Nós estamos diante de um fato em que os tradicionais, que são conhecidos por aí como reformados, estão evidentes na internet, trabalhando, pregando e ensinando contra doutrinas que permeiam a nossa fé. Não é de hoje que a doutrina pentecostal é atacada, mas agora ela criou microfone. E aí a gente ouve um negócio mais ou menos desse tipo: batismo com o Espírito Santo é um efeito automático à conversão. Toda pessoa que tem Jesus, ela é automaticamente batizada com o Espírito Santo. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Se você acredita que toda pessoa que tem Jesus, ela é automaticamente batizada com o Espírito Santo, você não vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, vou te contar uma história para você entender o que eu estou prestes a dizer. Na igreja de Dwight Lyman Moody, em Nova York, D.L. Moody, ele já tinha seus 1.500 membros. Num determinado dia entrou 2 irmãs de oração e se assentaram nas primeiras fileiras. Enquanto Moody pregava, essas irmãs olhavam para ele e ficavam assim, ó. E aquilo ia talhando o sangue. Sabe o que é talhando o sangue aqui? Esquentando o sangue de Moody. E as irmãs olhando para ele, daqui um pouco o homem estressou. Ele olhou para as irmãs e disse: o que vocês estão fazendo? Elas olharam e disse: estamos orando por você. Isso aí o povo vendo. E ele falou: para quê? Elas olharam para ele e disseram: para o senhor receber o Espírito Santo. Aí o homem ficou doido. Falou: minha filha, eu já alcancei mais de 1 milhão de pessoas nesse país. Aí ela disse: imagina quando receber o Espírito Santo. O Moody ficou tão nervoso que mandou as irmãs embora da igreja. Antigamente, quando você era batizado com o Espírito Santo, você era desconvidado da igreja. As irmãs foram embora, super de boa, acostumadas a ser mandadas embora por causa do Espírito Santo. Só que aquilo começou a incomodar Moody. Se aquelas irmãs são tão piedosas, não é possível que elas estavam ali para atrapalhar meu ministério. Por que será? Chamou as irmãs de volta. Falou: irmãs, não que eu acredite em vocês, mas por que as irmãs estavam fazendo aquilo? A irmãzinha, muito simples, olhou para o grande teólogo D.L. Moody e disse: pastor, quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Qual resposta você daria? Vai lá. Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Atos 2. Como é que é? Vou perguntar se é sorte aí. Vai lá. Quando foi que os discípulos receberam o Espírito Santo? Não. Acerte ou caia. Pergunta de R$1 milhão. Na verdade, não. Dwight Lyman Moody se esquece igual você. E ele responde para a irmã em Atos 2. E a irmã responde para ele: não. Ah, não? Então foi quando? Ela abre a Bíblia e cita: então Jesus, soprando sobre eles, lhes disse:
recebam o Espírito Santo. Isso há muito tempo antes de Atos 2. Aí surgiu na mente de Moody o que está na sua. Então Moody pergunta: se eles receberam o Espírito Santo antes de Atos 2, o que receberam em Atos 2? Aí Moody pensou e olhou para elas e disse: o que? Aí ela disse: fala o senhor que é teólogo. Falou: não sei. O que eles receberam em Atos 2? Em Atos 1, no versículo 8, antes de Atos 2, Jesus começa assim, ó: espere a promessa que vem do Pai, e contudo recebereis poder ao descer sobre vós. Então o Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia, esse batismo com o Espírito Santo, ele tem um nome poderoso na Bíblia de revestimento de poder. O que eles receberam então em Atos 2 foi revestimento de poder, também conhecido como batismo com o Espírito Santo, também conhecido como batismo de fogo. Ou seja, todo crente em Jesus, automaticamente ele tem o Espírito Santo. Ele não tem o revestimento de poder. Até Jesus dependeu desse revestimento de poder. O revestimento de poder, a capacitação espiritual de todo crente. E todo crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele é um crente pela metade. Foi Jesus que afirmou que quando ele fosse para o céu, o Espírito Santo deveria ser nossa prioridade. E ele ainda insiste: não saia de casa, não pregue, não ore, não abra uma igreja, até que do alto seja revestido de poder. Não seja pastor de igreja, não seja consagrado, não seja evangelista, não seja nada sem o revestimento de poder. Jesus falou: não faça nada, porque você vai passar vergonha. Diante desses fatos, a nossa crença, durante muitos anos nós somos acusados de sermos pregadores de uma suposta segunda bênção. Te explico isso. Essa é uma maneira jocosa de atacar pregador pentecostal. Pregador da segunda bênção. Para nós, existem duas obras da graça de Deus na nossa vida. Obra da graça número 1, receber a Cristo. Obra da graça número 2, ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente, após receber a Cristo, ele deve, sem sombra de dúvida, buscar, insistir com o batismo com o Espírito Santo. Esse texto que eu vou ler agora com vocês é para reforçar o que eu acabei de dizer. Atos no capítulo 8, no versículo 14. O batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, ele era tão grave, mas tão sério, que quem não fosse apóstolo não ministrava. Olha o que diz o texto: ouvindo os apóstolos que em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Os apóstolos perceberam que Filipe batizou toda a cidade, batizou mágico, batizou macumbeiro, batizou todo mundo. Ouvindo os apóstolos em Jerusalém que Samaria recebeu Jesus, enviou para lá Pedro e João. E Pedro e João foi fazer o que lá? Vamos ver. Os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Você percebeu? Você percebeu que o Espírito Santo era uma prioridade apostólica? Que assim, quando as pessoas receberam Jesus, logo tinha que aparecer um apóstolo para ministrar batismo com o Espírito Santo.
O problema é que nós enfrentamos algumas coisas. Por que alguns irmãos não conseguem ser batizados com o Espírito Santo? Tem muitos fatores. Na igreja que eu sou pastor, uma irmã, ela é crente há mais de 30 anos, e ela literalmente não consegue ser batizada com o Espírito Santo. Mas eu já sei por quê. Um dia desse ela levou uma prima na igreja. A prima católica. A prima de primeira foi batizada com o Espírito Santo. Primeiro culto, tal, recebeu o Espírito Santo. A menina manda uma mensagem depois do culto. Levei minha prima na igreja. Ela recebeu o Espírito Santo. Aí eu soltei o glória. Ô glória! Aí ela, decepcionada. Eu falei, com quem? Porque se for comigo, eu não batizo ninguém com o Espírito Santo. Se for com o Espírito Santo, você já ouviu na Bíblia a ira de Deus? Ira do Cordeiro? Também. Mas você nunca leu ira do Espírito Santo. O Espírito Santo é todo gentil. Ele é, porque essa gentileza é um de seus atributos. Quem em sã consciência magoa com o Espírito Santo, gente? Aí eu olhei para a irmã e disse, irmã, eu sei porque você não recebe o Espírito Santo. Por causa desse coraçãozinho ceboso e peludo que você tem. Tem gente que não consegue ser batizado com o Espírito Santo, ao invés dele ter um coração humilde, ele fica amargurado, isso é orgulho. Ah, eu não vou no culto hoje, que é culto de busca do Espírito Santo. Não vou no culto hoje, que como eu não consigo receber, eu fico magoado. Irmão, isso só mostra que você vai morrer sem receber o Espírito Santo. O coração de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo deve ser um coração humilde. E se pintou uma raizinha de amargura, cabe a você repreender. Deve ser um coração, Senhor, não foi hoje, mas vai ser amanhã, qualquer hora dessa. É o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor é dono de tudo. Se obrigando a carne vir em cultos de busca do Espírito Santo, para não deixar o coração azedar. O batismo com o Espírito Santo, veja bem, passou a ser a prioridade da igreja na terra. Uma igreja sem revestimento de poder, ela não tem luz. Igreja com revestimento de poder, ela é plugada na tomada. É a energia da igreja. Ela experimenta milagres, ela experimenta libertação, ela experimenta transformações, e sem o Espírito Santo não tem transformações. Um crente sem o batismo com o Espírito Santo, ele não desfruta de testemunhos poderosos de manifestações e transformações no seu lar, na sua casa, ou milagres, ou etc. Isso sendo usado por Ele mesmo. Mas eu gostaria de te ajudar hoje, porque surge uma outra questão. Pastor, é possível um crente não orar em línguas e ser batizado com o Espírito Santo? O que você acha? Comenta aí, deixa o like. Bom, vamos lá, presta atenção. Escute bem. Na Bíblia Sagrada, nós não temos nenhum exemplo de derramamento do Espírito Santo descolado da evidência das línguas. Deixa eu te falar um negócio. Eu estou amando vir aqui pregar para vocês, porque eu conheço a história da igreja de vocês e dos vossos pastores. Eu quero muito que você goste de mim, mas eu não vim aqui para isso. Vim para pregar. Estou certo? Eu quero que você seja meu amigo, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim para pregar. E sabe por que eu estou dizendo isso?
Porque eu quero apelar agora para a sua honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? Tem gente que ele tem um dogma, ainda que alguém prove o contrário, ele não muda. O nome disso é orgulho dogmático. É a coisa mais estúpida que existe. Gente que não, eu creio assim, isso é estupidez. Porque o homem é um eterno vir a ser. E como que a gente faz? A gente tem que estar com o coração aberto para que o Espírito Santo possa nos ensinar. Significa o quê? Eu não quero que você aceite o que eu vou pregar, os meus argumentos, só porque você quer aceitar. Não, eu quero que você vá para a Bíblia comigo. E se a Bíblia lhe convencer, também eu quero que você mude de estação. Vamos fazer isso? Eu quero começar em Isaías no capítulo 28, no versículo 11. Porque tem gente que imagina que só há batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento. Pior que não, quer dizer, melhor que não. O Velho Testamento está recheado de batismo com o Espírito Santo. Só em Números, no capítulo 11, no versículo 24, não precisa colocar o de Números, nós temos ali Eldade e Medade ministrando o batismo com o Espírito Santo para 600 mil homens. E 600 mil homens foram batizados com o Espírito Santo, oraram em línguas e profetizaram. A diferença é que no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha por temporada e depois saía. Para que ele vinha? Para o desenvolvimento e o cumprimento de algum trabalho e missão. Bezalel recebeu o Espírito Santo, confeccionou 6 altares do tabernáculo e depois o Espírito Santo saiu dele. Moisés recebeu o Espírito Santo por temporada e ele ficou por 80 anos com o Espírito Santo. Ele teve que pôr um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto. Mas o Espírito Santo depois saiu. E o seu filho, aos 120 anos, disse: pai, tira o véu, porque o Espírito Santo já saiu. Sansão, o Espírito Santo vinha, ele ganhava uma batalha e depois o Espírito Santo saía. O próprio Davi, gente, o próprio Saul, o próprio Salomão, Samuel. A verdade é que as pessoas não tinham no Velho Testamento um espírito recriado que pudesse hospedar para sempre o Espírito Santo. A partir do momento que a gente recebeu Jesus, o Senhor Jesus Cristo recriou o nosso espírito. Nós nos tornamos uma nova criatura, porque o Espírito Santo não mora na alma. O Espírito Santo não mora na pele, no corpo, na carne. O Espírito Santo mora no Espírito. Sem o novo nascimento, não tem aonde o Espírito Santo se hospedar. Então ele vem por temporada. Mas depois do novo nascimento, o Espírito Santo veio lá do alto e se assentou no meu espírito. E depois de ter se assentado no meu espírito, ele agora vai provocar o revestimento de poder, conhecido como batismo com o Espírito Santo. Todo crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele é pela metade. O batismo com o Espírito Santo é o efeito completo da nossa fé. É isso que nós lemos aqui e vamos ler há pouco, agora. Mas esse texto do profeta Isaías é chocante. Porque Isaías é, sem sombra de dúvida, o maior profeta da Bíblia em alguns pontos. Por exemplo, se você imaginar Isaías com os outros profetas, por exemplo, com Elias, Elias pediu as contas. Moisés pediu as contas. Samuel também pediu as contas. Jonas pediu as contas e nem quis receber o 13º, foi embora. Todos os profetas tiveram seus defeitos, mas Isaías é o mais obediente da Bíblia. E ele não murmurava, ele não chorava, ele não reclamava. Isaías no capítulo 20, Deus chegou para Isaías e disse assim: Isaías, tira toda a sua roupa, tira a sandália dos seus pés. Durante 3 anos você não vai aparar as unhas, durante 3 anos você não vai aparar o cabelo, nada. E vai ficar completamente nu. Aqui, Senhor, não, você vai andar por toda a nação
completamente nu. Você sabia disso? Por que que Deus manda Isaías andar por toda a nação plenamente nu? A ideia era que Isaías não pregasse, era que ele fosse a mensagem. Que mensagem ele estaria transmitindo? Para o Egito, Etiópia e Judá, é que todas essas três nações iriam para o exílio como escravos, plenamente nus. Então toda vez que um judeu olhasse para Isaías, ele deveria se lembrar que se ele não se arrependesse, ele iria daquele jeito para a Babilônia. Ele era a mensagem. Esse santo homem de Deus era a mensagem. Isaías também é o único profeta na Bíblia que prega tudo. Isaías prega a batalha espiritual, os textos de conhecimento sobre Satanás, Lúcifer, queda de anjos, estão no livro do profeta Isaías. Isaías prega a vida, a obra, nascimento do Senhor. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o governo estará sobre os seus ombros. Isaías, ele prega milênio, volta de Jesus, grande tribulação. Ele prega tudo, gente. Mas tem uma coisa que Isaías prega, Isaías 44, versículo 3, bem parecido com Joel: derramarei águas sobre os sedentos e torrentes de águas sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre seus filhos e da minha bênção sobre seus descendentes. Olha que texto poderoso. Isaías profetiza batismo com o Espírito Santo. Mas ele é o único profeta na Bíblia do Velho Testamento que profetiza batismo com o Espírito Santo com a evidência das línguas. A pergunta que nós temos que fazer é: por que Deus não abre mão das línguas? Por quê? Olha o que diz o profeta Isaías: por lábios gaguejantes e por língua estranha, Deus falará ao povo. Olha para mim, notem que o texto não é língua gaguejante, é lábio gaguejante e língua estranha. Não é sobre gagueira o texto, está falando de um maxilar trêmulo. Na NVI a palavra que se tem ali é lábios trôpegos, trêmulos. O que esse texto está nos ensinando? Existem 3 efeitos quando nós somos batizados com o Espírito Santo. A maioria, tá? Efeito número 1, um grande, absurdo e poderoso quebrantamento. Uma vontade gigantesca de chorar e não parar mais. E esse choro é diferente de qualquer outro. Esse é um choro santo. Esse é um choro de quebrantamento. O quebrantamento é parente do arrependimento. O quebrantamento que gera arrependimento. E o arrependimento que gera avivamento. Por isso que a primeira coisa que o Espírito Santo faz ao nos batizar é quebrantar, é derreter nosso coração. Efeito número 1. Efeito número 2 é o tal dos lábios gaguejantes. O que são lábios gaguejantes, meus irmãos? Em 1700, John Wesley foi visitar o interior da Alemanha. Esse lugar se chamava Bavária. E lá na Bavária tinha uma fazenda muito grande de um conde por nome Zinzeldorf. Zinzeldorf levou para dentro dessa fazenda 100.000 crentes que eram perseguidos na época. E eles passaram a viver nessa fazenda, construir sua casa, plantar e colher. E esses irmãos ficaram conhecidos como os morávios. Esse povo era surreal. Durante 100 anos, eles oraram 24 horas por dia, por 7 dias na semana. Por isso que o século de 1700 é o século dos maiores avivamentos, porque havia mais de 100.000 irmãos orando 24 horas por 7 dias na semana.
Então ele se revezava entre trabalhar e orar, trabalhar e ler a Bíblia, em torre de oração e leitura da Bíblia. John Wesley foi conhecer isso. Quando ele chega na Bavária, isto é, nos Morávios, ele está vendo o povo trabalhando e todo mundo ficava assim, ó. Todo mundo. E ele olhava as crianças na escola. Era esse o som. Os barqueiros, os feirantes, todo lugar por onde ele passava, ele olhava na boca da pessoa, estava tremendo. O Wesley não teve a luz necessária para o entendimento nesse tempo. Ele volta para Londres. Quando ele chega em Londres, seu amigo George Whitefield, seu irmão, fala, e aí? Como é que é lá nos Morávios? Esse avivamento, fala, gente, vocês não têm noção. É surreal, aquele povo ora, é uma atmosfera do Espírito Santo. É algo, criança, adulto, feirante, trabalhador, empregado, patrão, todo mundo. Só tem uma coisa lá que aconteceu de estranho, que eu não sei porquê. Eles perguntaram, o que era? Todo mundo era gago. É claro que ele não teve a luz da informação do Espírito Santo na hora, depois ele tem. Entenda, presta atenção. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em Atos 2, quando a Bíblia afirma que o Espírito Santo veio em Atos 2, havia no pórtico do templo 120 pessoas, vocês se lembram? Mas depois se reuniram 5.000. Como? Vou te explicar, olha o que diz o texto. Ouvindo o barulho, afluiu e ajuntou uma numerosa multidão. A partir do momento que juntou aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, Pedro falou, é agora. Aí Pedro começa a pregar. Mas eram 120. Que barulho que eles ouviram? O que você acha? Diz a Bíblia que afluiu um barulho de línguas repartidas. O barulho era mais ou menos assim, que a gente ouve na igreja já há muitos anos. Quem já orou em língua assim? Alguma vez? Esse som é um som inicial. Esse é o lábio trôpego. Muita gente recebe o lábio trôpego, mas já começa na variedade de línguas. Esse. Mas muita gente recebe inicialmente esse som, e tem gente que fica para sempre nisso. Já é batismo com o Espírito Santo. Só aqui já derrubou de 10, 8 que pensava que não tinha o Espírito Santo. E está tudo bem. Tem gente que vai falar vários tipos de língua estranha. Tem gente que não vai falar. É necessário que você entenda que esse som, que esse barulho é característico dos pentecostais. Uma página aí de fofoca pegou exatamente essa fala minha, jogou na internet, justamente a parte que eu faço o barulho. E virou meme. Por pura maldade, porque se você pegar só essa parte, parece que eu sou maluco. E eles dizem, pastor ensina o povo a falar em línguas. É mesmo isso que eu estou fazendo? Claro que não. Eu estou mostrando a você os efeitos, os sons que podem ser produzidos no momento em que recebemos o Espírito Santo como a evidência do falar em línguas. E mostrando para você, eu acho que eles deveriam ter colocado o texto de Isaías, que aí o povo iria entender o que eu estava falando. Mostrando para você o que o profeta Isaías nos explica sobre lábios trôpegos. Mas não é só o lábio que está trôpego, é todo o corpo. Jeremias diz que o corpo dele tremia inteiro quando o Espírito Santo pousava sobre ele. Jeremias no capítulo 23, no versículo 9. Jeremias no capítulo 20, no versículo 9.
Agora, depois de nós recebermos e o corpo reagir a esse batismo com o Espírito Santo, tremendo todo, inclusive os lábios, vem as línguas estranhas. Agora olha para mim aqui. Mas pastor, todo mundo que ora em línguas, que tem o batismo com o Espírito Santo, fala em línguas? Bom, vamos ver na Bíblia. O Espírito Santo desceu 4 vezes no livro de Atos. Desceu muito mais, registrado 4 vezes. E das 4 vezes que o Espírito Santo desceu, uma foi com Paulo, em Éfeso. E 3 foi com Pedro. Uma das 4 vezes eu já li o texto, Samaria. Quando Pedro foi para lá e ministrou o batismo com o Espírito Santo sobre todos que já tinham recebido a Jesus. No entanto, vamos analisar as 3 vezes. E vamos entender por que essa evidência profetizada por Isaías é tão necessária dentro do processo do revestimento de poder. Eu vou começar de trás para frente. Atos 19, no versículo 6. A história agora é em Éfeso. Depois de algumas frustrações, como em Tessalônica, em Atos 17, como em Corintos, em Atos 18, Tessalônica e Atenas em Atos 17, Corinto em Atos 18, Paulo chega em Atos 19 em Éfeso. Paulo está diante de um desafio. O maior templo do mundo é em Éfeso. Ele levou 110 anos para ficar pronto, e ele teria 6 andares e 2.000 apartamentos para as prostitutas cultuais da deusa Diana. O maior areópago, ou teatro em praça, também é de Éfeso. É um areópago, um teatro de 25.000 pessoas. A cidade sobrevivia do culto à deusa Diana. Paulo vem de frustrações. Mas agora nós entramos no maior avivamento da Bíblia, porque a história confirma que Paulo decidiu agora mudar a sua estratégia e ministrar o Espírito Santo. Por causa disso, ele ganha na primeira vez 25.000 pessoas para Jesus. E durante 12 dias, 300.000 pessoas. O avivamento de Éfeso é tão poderoso que estava Paulo, Timóteo e Silas, nas ruas e nas feiras. As pessoas iam até eles para pedir perdão e confessar seus pecados. Filas. A coisa foi tão poderosa que as pessoas iam até Paulo para queimar seus braceletes, seus livros de magia, seus livros de feitiçaria. É onde Paulo expulsa demônios o dia inteiro, ele passa o dia expulsando demônios. Porque a cidade de Éfeso tinha por cultura as pessoas invocar demônios sobre elas. Porque ser um médium era ser grande. É mais ou menos igual aqui. Então essa pessoa é um médium, então ele é poderoso. E Paulo, por isso que a carta aos Efésios é uma carta de batalha espiritual, porque é onde ele enfrenta os seus maiores inimigos em Éfeso. Mas olha o que acontece, põe no verso 2, por favor. Vamos começar do verso 2, Atos 19 e 2. Olha a prioridade. Perguntou Paulo: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Os irmãos perceberam? Que Paulo nem perguntou o nome do povo. Qual foi a primeira pergunta de Paulo? Você já tem o Espírito Santo? Você começa a perceber que falar do Espírito Santo, ministrar o Espírito Santo, deixar ele fazer o que ele gosta de fazer, é prioridade. A gente não pode ter medo do Espírito Santo, irmãos. Paulo nunca teve medo. Paulo organizava, assim não, desse jeito. Não ora em língua desse jeito, agora não sei o quê, mas ele nunca proibia. Mas na Bíblia, toda vez que o Espírito Santo teve liberdade, aconteceu isso aí. Paulo diz: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles responderam:
nem sabemos que exista Espírito Santo. No versículo 6, o que Paulo decide fazer então? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles. Qual é a prova? Entendeu? O que comprovava que aquele povo recebeu o Espírito Santo? É que eles passaram a orar em língua. Ué, pastor, se falar em língua é a prova que alguém foi batizado com o Espírito Santo, o que dizer que a gente fala palavrão? Tem isso aí também. Mas isso é um problema dele. Com Deus, ele vai dar conta de misturar santo com profano. E o dom de língua é um dom, e dom é dado sem arrependimento, até para incrédulo. Olha o que diz o texto. Isso aqui é interessante. Paulo impôs as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo. Agora nós temos uma preposição. Tanto. O que isso quer dizer, gente? A prova. O termo tanto ali é mesmo que dizer, eles receberam o Espírito Santo, tanto que oraram em línguas. A prova que receberam o Espírito Santo é que passaram a orar em línguas. Ou seja, o texto confirma que a oração em línguas era uma demonstração e uma prova dos 9 de que alguém tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Agora em Atos 10, 44, nós temos o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está diante de um dilema. Ele está em Jope e ele não gostava de pregar para gentios. Vocês sabem disso. Ele dizia, Paulo prega para gentio, eu prego para judeu. Mas Pedro era tão maluco que ele brigava com o anjo. O anjo falou, vamos lá em Jope. Ele falou, vou não. Não. Vamos embora lá em Jope. Aí o anjo derrubou um bicho. Come, Pedro. Também não vou comer, não. O anjo falou, estou falando para você comer. Não, vou não. Isso é imundo. Aí o anjo falou, como é que você chama de imundo aquilo que eu consagrei? Ah, tá bom, eu vou comer. Pedro então vai para a cidade de Jope, na casa de Cornélio. Cornélio orou, jejuou, e havia uma multidão de mais de 1000 pessoas sedentas para receber o Espírito Santo. Mas Pedro não vai sozinho. Ele estava bravo. Então ele leva um grupo de discípulos e obreiros da circuncisão. Ai, Pedro. Olha como é que está esse texto lá. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. O Espírito Santo veio sobre todos fazer o quê? O Espírito Santo não tem compromisso em um lugar que a palavra não é prioridade. Presta atenção nesse texto. Diz o texto, Pedro ainda estava pregando quando o Espírito Santo desceu. Aí a turma dos seus discípulos exigiram uma prova. Olha o que eles fizeram. Pedro, como é que você sabe que esse povo está batizado com o Espírito Santo? Nós queremos uma prova. Adivinha, não adivinha não, que crente não adivinha. Revela qual a prova. Revela você aí, ô profeta, a prova. O povo com Pedro pediu um sinal de que aquele povo estava batizado com o Espírito Santo. Será qual foi o sinal? Vamos ler? Continua. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Qual é a prova? Pois, leia, voz alta, vai, pois. Essa prova. E a prova veio. Eles ficaram admirados, porque agora eles estão ouvindo o que fez eles acreditarem foi que eles oravam em línguas. Uau! Ou seja, nós não temos
batismo com o Espírito Santo na Bíblia sem as línguas. Nem no Velho Testamento, gente. Essa língua, ela é chamada de língua profética. Deixa-me te explicar. Ninguém, ao orar em línguas, está orando uma língua sua. Por que você não entende? Porque ela não é sua. É uma língua do Espírito Santo. Todo mundo, ao orar em línguas, está em termos proféticos. E a prova é que se ficar alguém com dom de intérprete, sabe, toda a língua ao sair pode ter uma interpretação. É só ter um intérprete do lado. Não existe, Paulo diz, som sem sentido. Não existe língua sem intérprete. Por isso que eu brinco. Vai chegar uma hora nacionalmente no Brasil que nós vamos encher as ruas de profecia. Que os crentes vão levantar a voz, como em Atos 2, profetizando sobre sua nação. Quem está comigo e crê nisso aí? Agora, em Atos 2 e no versículo 4, texto clássico do derramamento do Espírito Santo. Atos 2 e 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a orar em línguas. Ótimo! Eu acho que nós alcançamos nossa primeira meta. Você acabou de ler comigo que todos os textos do Espírito Santo em Atos estão colados com a evidência das línguas. Então você não deve mais fazer a seguinte pergunta: é possível um crente ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas? Tu já sabe a resposta. Então nós temos agora outra pergunta. Muitos irmãos tradicionais, reformados, que a gente respeita muito, mas a gente não fala mal de pessoas, a gente debate ideias. Eles afirmam que em Atos 2, ou nesses outros textos que nós lemos, se fazia necessário as línguas para o avanço do Evangelho. Mas depois disso, certos anos depois, já ninguém mais falava em línguas por não ter necessidade. Olha para mim. E que nós não teríamos na Bíblia mais nenhuma prova, após Atos, de algum servo de Deus orando em línguas. Será? Vamos ver. Primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 18. Vamos realmente ver se tem gente na Bíblia não orando em línguas. Agora, antes de lermos o texto, olha para mim. Eu vou falar agora do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um gênio. O apóstolo Paulo é nascido na cidade... Aonde? Tarso. E Tarso ficava aonde? Está feito o desafio. Sem ler no chat, sem ler no Google. Quem acertar ganha um livro. Aonde ficava Tarso? Está lendo, gente, é um pecado. Vocês estão consultando o Google na minha cara. Só Deus está vendo, eu também estou vendo. Vou perguntar, levanta a cabeça. Se tiver com a cabeça baixa, não vai ganhar. Quem falou? O chat aí está pesado, né, irmão? Vamos lá. Tarso ficava na Cilícia. E a Cilícia era qual região? Teve várias ocupações, você vai ganhar seu livro. Teve várias ocupações. Teve ocupação grega, romana e turca. Turca mais recente. Na época de Paulo era ocupação alexandrina. Então Paulo era o quê? Grego. Cilícia. Só que ele era um grego também judeu. Porque ele vem da diáspora com seus ancestrais que pegaram a época de Esdras e a época de Alexandre o Grande. Por isso que a Bíblia é traduzida para o grego, porque
O mundo na época só falava em grego por causa de Alexandre. E o apóstolo Paulo, ele é conhecidamente um poliglota. Olhe bem, presta atenção. Ele falava grego, ele falava aramaico, que era a língua oficial da Babilônia. O aramaico não era dos judeus, era da Babilônia. Mas por que os judeus falavam aramaico como Jesus? Porque o povo vem da diáspora. Ele falava o latim, que era do Império Romano, e o hebraico. Aramaico, hebraico, latim e grego. Um gênio. Então olhe bem para o texto. Ó, dá lá para o irmão lá. O chat ajudou ele. Vai lá. Não, acho que não ajudou não. Cilícia, lembre-se, não é Sicília. Sicília é Itália, é Cilícia. Presta atenção. Isso para vocês assistirem a novela esses dias. Isso porque assistiram a novela da Record. Gente, presta atenção. Quando a gente olha esse texto, a primeira coisa que vem na nossa mente, nós, que é assim que os reformados tradicionais interpretam. Paulo diz, dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vocês. Qual a interpretação tradicional do texto? É que ele está falando de idiomas. Seria possível Paulo falar que tem mais idiomas que os outros? É possível. Ele realmente falava mais idiomas do que todos. Eles podem interpretar o texto de que esse texto não caberia o dom de línguas, mas o idioma de línguas. O que você acha? Poderia. Seria um debate pesado, mas, tudo tem um mas. Qual é o mas? À luz do texto, não cabe nesse texto o idioma. Por que não cabe? Para nós entendermos que Paulo não está falando de idioma como grego, hebraico, latim e aramaico, nós vamos ver qual é o assunto desse capítulo. E aí vem na nossa pregação um termo que é o contexto. Quando a gente tem uma dificuldade num texto, a gente faz o quê? Ler o contexto. Vamos ver? Versículo 1 desse capítulo. Qual é o assunto? Porque no versículo 18, Paulo diz, dou graças a Deus que eu falo mais em línguas do que todos vocês. Mas qual é o assunto do texto? O assunto do texto é idioma ou cultura ou é sobre dom? Vamos ver, diz aqui, segui o amor e procurai com zelo os... Principalmente que profetizeis. Profetizeis é dom de língua mais interpretação. Dom de língua mais interpretação é profecias. Agora olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, e ele começa o capítulo falando de dons espirituais. Ora, se Paulo está falando de dons espirituais, a gente vai fazer a seguinte pergunta para o apóstolo Paulo. Paulo, qual língua você falava mais que eu? Porque no verso 18 diz, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Aí eu disse para Paulo ainda ontem, esse é o meu também. Mas você pergunta para Paulo, qual língua você falava mais que todos? Aonde é que está a resposta? Verso 2. Olha que coisa interessante. Eu não quero apenas te ensinar, eu quero te dar armas. Nunca mais ninguém vai escarnecer do que você crê. Olha o verso 2, diz assim, ó. Quem fala em outra língua, não fala aos homens. Então tem um ponto interessante aqui. São 4 pontos. Pergunta, qual língua Paulo falava mais que os outros? Resposta número 1. Uma língua que não fala aos homens. Resposta número 2, uma língua que só fala a Deus. Olha para o texto. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Resposta número 3, uma língua que ninguém entende.
Qual língua Paulo falava mais que os outros? Resposta número 4. Uma língua que em espírito se fala em mistérios. Então agora vamos guardar o texto. Estou te ensinando até a maneira que você vai falar. Qual língua Paulo falava mais que todos? Número 1, uma língua que não fala aos homens. Número 2, uma língua que só fala a Deus. Número 3, uma língua que ninguém entende. Número 4, uma língua que só pode falar em mistério. Como é que isso pode ser um idioma? Quem fala espanhol entende. Quem fala inglês entende. Se fosse só um idioma, como eles afirmam em Atos 2, não estaríamos lendo isso aqui. Você quer ver? Verso 14, Paulo endossa ainda muito mais o texto. E ele diz, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas a mente fica improdutiva. O povo fica falando uma língua aí que ninguém entende. A ideia é essa. Porque as línguas é um contato do seu espírito com o Espírito Santo. Não tem a ver com sua carne, seu entendimento ou sua alma. Você na mente natural não entende, mas o ser espiritual em você está em plena comunhão com o Espírito Santo. Então vamos lá. Pastor, tem mais um dado importante que eu não sei se o senhor vai falar. Provavelmente. Porque está certo, a gente tem que orar em língua. A gente tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui hoje será renovado. Quem não é, será batizado. Mas pastor, eu percebi outra coisa. Que a gente não pode orar em línguas sem que haja intérprete. Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão, quem já ouviu, bem alto. Antes de eu te dar o texto bíblico e lermos o texto, eu vou te fazer 2 perguntas. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em Atos 2? 3.000. Quantos intérpretes foram registrados? Quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo em Samaria? 25.000. Quantos intérpretes registrados? Quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo em Jope, com Pedro? 1.000. Quantos intérpretes registrados? Nenhum. Quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo em Atos 19, em Éfeso, com Paulo? 25.000. Quantos intérpretes registrados? Nenhum. Mas por que então que Paulo fala do intérprete? Irmão, uma das coisas que eu mais prego há 30 anos é sobre o Espírito Santo. Eu acho que dos meus livros eu tenho uns 5 sobre ele. Eu tenho um por título, ensine seus filhos a receber o Espírito Santo. E as coisas que mais acontecem onde eu prego é ver crianças a partir de 12 para baixo sendo batizadas com o Espírito Santo. E o que eu faço para isso? Prego a mesma coisa para você. É que não tem Espírito Santo Kids. Não tem Espírito Santo Teen. Então deixe-me te explicar essa parte do texto. Aonde ela começa a ser falada sobre essa questão do intérprete? Nesse mesmo capítulo, porém no versículo 19, lembra o 18? O 18 era, falo mais em línguas que todos vocês. O 19 é, contudo, Paulo vem, falo mais em línguas que todos vocês. Contudo, prefiro falar na igreja. 5 palavras com meu entendimento, vê que como do 18 era a língua estranha. 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros, do que 10.000 palavras em outras línguas. Ih, pastor, agora moiou para você. Foge dessa aí agora. Paulo está dizendo que na igreja tem que ser falado pelo menos palavras com entendimento. Disse ou não disse, gente? Não disse não. Você leia de novo. Pastor, está dizendo, não está não, irmão. Leia, vou te ensinar aqui, ó. Vamos lá, leia de novo. Na igreja, eu, Paulo,
prefiro falar 5 palavras no meu entendimento para instruir, para pregar, do que 10.000 em línguas. Do que Paulo está falando? Quem não pode falar em línguas? Quem está pregando. Olha lá, agora você viu ou não? Para instruir, para pregar. Leia agora. E você vai ter uma clareza do texto. Do início, vai lá. Contudo, a quem é proibido falar em línguas? Eu. Como é que eu vou pregar e falar em línguas ao mesmo tempo? Mas na época tinha. Já aconteceu na igreja. O cara... Ninguém tem nada, meu Deus do céu. Observa, mas eles sabem disso. Eles não têm honestidade, mas sabem. Agora, pastor, esse texto é um dos textos, mas tem um pior. Versículo 27. Dessa o Senhor não foge. Vamos ver. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3, e isso sucessivamente que haja intérprete. Primeiro ponto do texto. O texto não está se tratando, evidentemente, de apenas falar em línguas, mas de efeitos de profecia. Por isso que tem que ter o quê? Pronto. Aqui começa já dizendo, não pode ter mais de 2 ou 3 profetizando no mesmo culto. Vamos ler de novo? Alguém, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais de 2, ou no muito 3, sucessivamente, e haja intérprete. Então, o conteúdo do texto é sobre alguém falar em profecia com a interpretação. Não é apenas de orar em línguas. E nós vamos ver isso no próximo texto também. Continua. Mas não havendo intérprete, aí é onde o povo fala assim, tá vendo? Fica calado, não pode falar. Será que ele está falando de você ficar calado na igreja? No mesmo texto ele manda você falar. Quer ver? Ó? Não tendo intérprete, não tendo alguém para profetizar, não profetize. Então o que eu vou fazer? Falo comigo mesmo e com... Uai, mas quando você ora em língua aí, você está falando com quem? Consigo mesmo e com Deus. Olha como a teologia é absurda. O conteúdo do texto está profetizando, proibindo um culto virar só profecia de dom. E ele está proibindo alguém falar em língua bem alto na frente de todo mundo e todo mundo sentado, sem interpretação. O que Paulo está dizendo? Se ninguém interpretou sua língua, ore em língua aí consigo mesmo e com Deus. Mas eles usam isso aqui para inibir você de orar em línguas. Gente, a oração em línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, ela está em todos os avivamentos. No dia que... Vem aqui o irmão do teclado para parecer que está acabando. Porque agora nós vamos para o replash. Helicóptero do avesso. Rabo de arraia. Nós vamos lutar uma capoeira santa aqui. Olha, no dia que o Espírito Santo desceu na rua Azusa, a esposa do irmão William Seymour, ela não sabia tocar, nem cantar, e nem ler e escrever. O Espírito Santo veio sobre ela. Ela sentou no piano, tocou e cantou em 7 idiomas. Em 1911, uma irmã chamada Padami Ramanbai era de Mumbai, na Índia.
Ela recebe o Espírito Santo na Rua Azusa, ela volta para Mumbai. Ela tinha um orfanato com 300 meninas de até 12 anos. Ela tinha uma assistência para viúvas. Era guerra entre Índia e Paquistão. Às 3 da manhã, o Espírito Santo batizou uma garotinha de 9 anos. A outra garotinha do lado encheu o balde de água e começou a jogar na garotinha. Foi lá e jogava de novo, foi lá e jogava de novo. Até que Padame Ramambai, vendo aquele barulho, foi ver. A menina dizia, ela está pegando fogo, ela está pegando fogo. E a menininha estava em ato de lábio trôpego, que é o nome que Isaías dá. Padame reúne todas elas num só lugar. Até 6 horas da manhã, o Espírito Santo já havia descido sobre todas. 300 meninas batizadas com o Espírito Santo. 6 da manhã chegou o padeiro, ele entrou. Quando ele ouve um barulho ensurdecedor, porque as línguas fazem um barulhão. Lá na Bíblia, por exemplo, as línguas eram orado alto, nas igrejas está assim, ó. Quando o padeiro tenta ir embora, ele, puf, é batizado com o Espírito Santo. Esse dia, irmão, o que eu vou falar é uma hipérbole. O irmão falou, pastor, só acredita naquele negócio do Benihim, as pessoas ficam caindo. Eu falei, irmão, só acredita? Benihim soprando no povo. Irmão, eu queria que o Benihim cuspisse em mim. E esqueça tudo que você ouve da vida desse homem de um tempo para cá. Eu estou falando do seu auge, lá de Adonep, né? As pessoas precisam entender um pouco de como é o recebimento do Espírito Santo de unção. Não é um cultinho. Eu estava pregando na Colômbia e eu gritava, desespero, desespero, desespero. Aí veio o pastor e me disse, por que você fica falando desespero? Eu disse, porque é o termo que o profeta Isaías diz para quem quer o Espírito Santo. Ele precisa estar desesperado. A ideia é que você esteja com tanta fome ou num deserto, com tanta sede, que quando você vê água você fica doido. Nós não vamos receber algo poderoso do Espírito Santo, por quê? Mentes superficiais não encontram revelações profundas. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você for por águas profundas, é o rio que te leva. Sabe quando nós vamos, aqueles que já são batizados, vai viver um momento sobrenatural da parte de Deus, quando for como uma terra seca, Isaías 44:3, como for uma terra seca, desesperada pela chuva. Desespero, desespero, desespero. A minha filha recebeu o Espírito Santo aos 6 anos de idade, 3 horas da manhã. Ela foi no banheiro, não voltou mais. Amor, a Isabela não voltou. Quando chegamos lá no banheiro, ela estava no chão. Eu peguei ela no colo e levei ela para o quarto e fiquei o resto da noite. E ela não parou 1 minuto. Na última Olimpíada feita em Paris, a menina caiu, torceu o tornozelo, sentou no banco e começou, vocês se lembram, e ela chorava, ela estava gemendo de dor, mas estava orando em línguas. O mundo inteiro começou a filmar a menina. Aqui no Brasil disseram, faz leitura labial. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria da cara deles. Nem labial e nem combial, não vai dar. Eu estava pregando no Peru, uma menininha de 4 anos saiu do meio das pessoas, veio e parou do meu lado. E ela começou, eu não tenho dom de intérprete. E fiquei orando para Deus levantar alguém, porque senão eu ia ter que mandar ela voltar, não tem propósito nenhum. Ainda que havia muita unção ali, e aquela menininha orando em língua era poderoso, sem intérprete não serve muito para o bem comum.
serve para ela. Aí o que Paulo fala? Volta para o lugar, ora consigo mesmo e com Deus. Não pode fazer profecia pública. Esse é o conteúdo do texto. Mas de repente levantou um russo enorme, parou na minha frente, e veio a esposa dele, uma peruana, e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Eu olhei e disse, e eu perguntei: ele entendeu o que eu preguei? Ela disse: nada. Falei: então como é que quer aceitar Jesus, mulher? Ela falou: porque tudo que você pregou, essa menina está falando em russo para ele. Eu consigo ver o Espírito se movendo aqui já. Você vê, eu vejo. Dê lugar. Aquele que ora em língua por alguns minutos. Ore alto e forte.